Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 24ª aula de gestão de projetos. Hoje é dia 20 de maio e temos aqui também um ponto de entrega de um trabalho importante, que é aquele exercício de FPA. Bom, mas a nossa aula de hoje é dedicada a uma métrica nova, o COCOMO 2. A gente já viu lá atrás, no meio do curso lá, o COCOMO Simples. Foi muito usada na década de 80, década de 90, como uma métrica baseada em linha de código fonte para dimensionar prazo, custo, equipe. Né? O COCOMO 2 apresenta-se como evolução do COCOMO, né? Uma atualização que ocorreu nas últimas décadas aí na área de tecnologia, né? E se apresentou no mercado aí um marketing muito forte, que você vai ver durante o curso, que ele pega um gancho com FPA. Tudo que se relaciona com FPA, inicialmente é bem aceito no mercado. Né? Mas vamos por partes. Né? COCOMO significa Constructive Cost Model, um modelo de construção de custo. Custo é tudo que envolve, né? Esforço, prazo, dimensionamento de equipe. Nessa métrica se prontifica a fazer esse dimensionamento. Bom, e o importante dessa métrica, só para lembrar que o FPA, o único objetivo do FPA é determinar o tamanho de uma aplicação. O COCOMO se prontifica a partir do tamanho, ponto de função, dar continuidade, calcular custo, equipe, prazo, né? Então é uma métrica que vale a pena te dar uma olhada. Bom, o COCOMO 2 apresenta-se como uma evolução do COCOMO, que eu falei, aquele COCOMO antigo, lá da década de 90, né? Sendo desenvolvido no Centro de Pesquisa em Engenharia da Universidade do Sul da Califórnia. É um reflexo do estado de amadurecimento das tecnologias de engenharia de software e traz adequação às mudanças ocorridas nas últimas 2 décadas. Né? Então, é uma tentativa de atualizar a métrica COCOMO, que foi referência. O COCOMO antigo é tido como a primeira métrica comercialmente usada. Né? Eu mesmo, particularmente, usei bastante o COCOMO velho. Né? Aqui é só uma referência. O COCOMO 2 é uma evolução do COCOMO original. Bom, para determinar as relações e valores das variáveis do COCOMO 2, foi realizada uma pesquisa que utilizou dados de 161 projetos. Gente, o COCOMO 2 é um algoritmo composto, é um modelo algoritmo composto. Tem fórmulas, tem tabelas, tem funções. O primeiro questionamento que a gente se faz, como que esse pessoal da Universidade da Califórnia conseguiu essas fórmulas, essas tabelas, né? Eles tinham uma coleta de o processo de desenvolvimento de 161 projetos em áreas distintas. Então eles tinham dado quanto tempo gastou programando, quanto tempo gastou fazendo levantamento, análise, né? Jogou isso num banco de dados e começou a fazer as regressões, análises, estatísticas, né? E propondo fórmulas, coeficiente de correção, tá? Só para lembrar, o COCOMO antigo, lá da década de 90, ele foi feito em cima de uma amostra de 63 projetos. Aqui é quase 3 vezes mais o número de dados que eles tinham para fazer essas tabulações, regressões, estatística, propondo essas fórmulas, essas tabelas que vão ser apresentadas daqui a pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que saber é que eu tenho 3 modelos do COCOMO 2. O composição da aplicação, que é específico para empresas que usam ferramentas e case, daqui a pouco a gente vai falar isso, né? Não sei a experiência de cada um de vocês com isso. E o pré-projeto e pós-arquitetura, que andam juntos. Então, para empresas que não usam ferramentas e-case são geradores de código, que é a partir de prototipação, né? Bom, então desses 3 modelos, vamos ver se na aula de hoje a gente consegue explorar o conceito e pelo menos um exemplo, né, desse composição da aplicação. Gente, só lembrando que o COCOMO 2, a proposta aqui é uma métrica informativa. Vamos fazer uma avaliação teórica e um exemplo para se situar. Não tenha dúvida que a bola da vez no nosso curso foi o FPA. A gente chegou a desenvolver exercício, propôs exercício, né? Tem trabalho avaliativo em cima. Né? Aqui vai ser mais informativo. Mas vamos ver o que a gente tem a falar sobre esse primeiro modelo composição da aplicação. Utilizado na fase inicial do projeto, onde os protótipos de interface com o usuário são construídos, por isso também é chamado pré-prototipação. Então, quem trabalha com esses ambientes de desenvolvimento em cima de gerador de código, os protótipos são os primeiros modelos, né? E são os argumentos de entrada para os projetos. Utilizado para realizar a estimativa em projetos que utilizam ambiente case, né? Bom,
alguns exemplos de ferramentas que implementam e-case. Eu, particularmente, tive 2 experiências profissionais, né? Um é o Genexus, o SES aí mesmo, há uns 10 anos atrás, tinha uma equipe pequena, 3, 4 pessoas, faziam toda a informatização do SES. Folha de pagamento, contabilidade, matrícula, biblioteca, né? Eu tenho uma ferramenta, software poderosa, uma equipe pequena, né? Apostando em máquina. Máquina tem que ter recurso computacional sobrando, porque essas ferramentas elas consomem muito recurso computacional, tá? Outro exemplo de ferramenta e case é o Link, da Unisys. Eu particularmente trabalhei alguns anos com Link também, né? Então, o professor, vê se eu estou entendendo. Esse modelo é só para empresas que usam ferramentas geradoras de código. É só para empresas que usam ferramentas e case, sim. E posso te afirmar, em toda a minha vida profissional, é a primeira vez que eu vejo uma métrica se preocupando com o processo de desenvolvimento de empresas que usam esse tipo de ferramenta. Claro que a produtividade é muito grande. Essa ferramenta e case, você com uma equipe pequena, você consegue fazer muita coisa. O código gerado por essas ferramentas não é um código muito inteligente, não. É um código muito redundante, pesado, mas a gente sempre apostou que máquina não é problema, né? Você ter um recurso computacional bom, conseguir produzir alguma coisa prototipada e rapidamente colocar em escala comercial, foi uma aposta que foi feita nos últimos anos aí, tá? Bom, é importante ressaltar que aplicações que utilizam esse ambiente, a redução de prazo e esforço para desenvolver é bem menor, é significativo, né? Por isso, as abordagens para a realização de estimativa nesse modelo são diferentes dos demais modelos. Não adianta eu querer encarar a minha empresa que usa uma ferramenta e case, por exemplo, o Genexus, onde eu tenho uma produtividade muito grande, e querer encarar ela como modelos convencionais, talvez como um FPA ou qualquer outro aí, né? Então, a proposta inicial do COCOMO 2, eu ter um modelo para dimensionar tamanho, equipe, em cima de empresas que trabalham com ferramentas e case. Acho que tem que entender a base do processo, tá? Bom, uma vez que no ambiente case há a utilização de gerador de interface, linguagens visuais e outras facilidades, linha de código, que é a base do COCOMO antigo, não é capaz de refletir o tamanho real do produto. Aqui o tamanho do sistema é estimado através de números de tela, relatórios e componentes de linguagem de terceira geração. Essa medição é conhecida como ponto de aplicação. Bom, aqui a gente tem que fazer 2 inferências. A primeira, quando eu estava falando lá do FPA, o argumento de entrada do FPA eram as funções executadas pelos sistemas, inputs, outputs, os ALIs, né? São os argumentos de entrada para me dimensionar o tamanho do sistema. Quando eu estava falando do COCOMO velho, lá na década de 90, o COCOMO inicial, que a gente abordou aí no início da apostila, os argumentos de entrada eram a linha de código. Você tinha que fazer uma estimativa de quantas linhas de código o meu sistema tinha para te propor prazo e equipe. Esse modelo composição da aplicação está definindo com a gente aqui agora que os argumentos de entrada são telas, relatórios, quais telas que eu tenho que fazer, como é que são essas telas, são os protótipos, os relatórios, quais os relatórios que eu tenho que fazer, como é que são esses protótipos, gráficos, tudo, né? E os componentes de terceira geração que eu vou precisar desenvolver. Quem são esses componentes? Ô, gente, essa ferramenta de case é uma biblioteca de código, né? Normalmente eu preciso desenvolver alguns métodos específicos para a minha aplicação. A gente chama desse componente de terceira geração, todos os acréscimos que eu fizer a nível de módulo nessa biblioteca, tá? E mais uma informação importante. A gente está gestão de projetos. Eu estou dentro de uma grande área chamada engenharia de software. Eu tenho várias unidades de medida de software. O FPA, métrica, Function Point Analysis, a unidade de medida é ponto de função. O COCOMO convencional, unidade de medida é linha de código. O COCOMO 2, modelo de aplicação, unidade de medida é ponto de aplicação. Então, na aula de hoje, a gente está conhecendo mais uma unidade de medida de software. Esse software tem 100 pontos de aplicação, 200 pontos de aplicação. Provavelmente foi um software desenvolvido em cima de ferramentas de case, prototipadas e gerada código pela ferramenta. Tem várias ferramentas que geram código, Java, C, né, e até em COBOL, tá? Bom, então ponto de aplicação, unidade nova. Só tentando visualizar como que eu aplico isso na prática, né? Está sugerindo aqui 7 passos. Pode ver como é que as coisas ficam sempre amarradas à referência do mercado internacional, que é o FPA. Então, a proposta, roteiro
de uso desse modelo composição da aplicação seria, primeiro, estimar as telas, os relatórios e se você vai precisar desenvolver algum componente para agregar à sua biblioteca. Segundo passo, classificar cada tela, cada relatório com a sua complexidade. Lembra, parecido com o FPA. O primeiro passo do FPA é identificar as funções. O segundo passo é avaliar a complexidade, que está muito parecido. Eu vou precisar avaliar a complexidade das telas e dos relatórios. Os componentes, eu não preciso avaliar a complexidade, que a gente sempre considera que é uma complexidade alta. Desenvolver um componente, fazer acréscimo numa biblioteca, a gente vai estar considerando complexidade alta. Então, o primeiro passo é identificar telas, relatórios e componentes. O segundo, avaliar a complexidade. Para avaliar o segundo passo aqui, a complexidade, a métrica fornece algumas tabelinhas. Se você tiver a tela que tenha até 3, ou de 3 a 7, maior que 3 views e com base de dados até 4, 8 ou maior que 8, faz uma combinação, né, de quantos procedimentos que você tem e quantas tabelas. Aí aquela tela é classificada como simples, média ou alta. Mesma coisa é relatório. Quantos procedimentos você tem para executar aquele relatório e quantas tabelas são acessadas. Aí eu tenho 2 procedimentos e tenho 6 tabelas, por exemplo, seria a média. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, tá? Avaliar o peso correspondente de cada complexidade. Se eu tiver uma tela de complexidade média, o peso é 2. Se eu tiver um relatório de complexidade alta, o peso é 8. Então, eu tenho uma tabelinha de pesos aqui, né? E o componente de terceira geração não precisa avaliar complexidade, é sempre complexidade alta, o peso é 10. Então, de novo, eu preciso fazer uma analogia a uma coisa que eu conheço. Estou fazendo analogia ao FPA. Primeiro, identifica as funções, aqui eu identifico telas, relatórios e componentes. Segundo, identifica a complexidade das funções, aqui eu identifico a complexidade de telas, relatórios e componentes. Terceiro, eu tenho uma tabela de peso, né? O peso de uma tela média é 2, o peso de um relatório simples é 2, e o componente de terceira geração não precisa avaliar peso, que o peso é sempre 10. O quarto passo é em função de quantas telas simples, quantos relatórios simples, quantos complexos eu tenho, eu vou multiplicar pelo peso. Por exemplo, se eu tenho 2 telas de complexidade média, 2 vezes 2, 4. Se eu tenho 2 relatórios de complexidade alta, 2 vezes 8, 16. Se eu vou precisar desenvolver 3 componentes, 3 vezes 10, 30, né? Então, aqui é uma composição de tela vezes peso, relatório vezes peso e quantos componentes de terceira geração você tiver. Vamos fazer um exemplo para esclarecer melhor essa composição aqui de telas, de funções e de peso. Bom, depois eu vou fazer uma estimativa de quanto porcentagem eu acho que eu vou conseguir reutilizar de projetos anteriores, né? Quantos componentes, quantas telas, né? Vamos supor que 20%. Eu tenho uma formulazinha, o número de pontos de aplicação ajustado em função de reutilização seria 100 menos 20 dá 80, dividido por 100, 0,80, eu teria um decréscimo do meu ponto de aplicação em 20%, né? Então, até é uma formulazinha para tentar abater o que você acha que pode reaproveitar do seu projeto. E por fim, aqui a taxa de produtividade, o Cocomo 2 modelo de aplicação, ele é bem simples, ele junta todos esses fatores que influenciam o processo de desenvolvimento num parâmetro só de produtividade, experiência, capacidade, desenvolvedores, maturidade na ferramenta. Baixa, muito baixa. Eu acho que a minha equipe tem uma maturidade nessas características média. Então a taxa de produtividade vai ser 13. Eu acho que é alta, minha taxa de produtividade vai ser 25, né? Aí, para achar o esforço de desenvolvimento em profissional mês, que é a base para essa métrica, eu divido o número de pontos de aplicação já descontado o percentual de reutilização por essa taxa. Aí eu tenho esforço. Vamos tentar fazer um exemplo para visualizar um pouquinho melhor, né? Primeiro passo é ver telas, relatórios e componentes. O exemplo que a gente está montando, não é um exercício, é um exemplo. Suponha que eu tenho um sistema que eu tenho 11 telas, 5 relatórios, vou precisar desenvolver 2 componentes. Esse é o primeiro passo. Identifiquei telas, relatórios e componentes. Segundo passo, estimar a complexidade, telas, relatórios e componentes.
Usando aquelas tabelas 1 e 2 lá, a gente está validando que dessas 11 telas, 8 são simples, 2 são médias, 1 é alta. Dos 5 relatórios, 4 são médios e 1 é alto. Aí o terceiro passo é aplicar o peso. Qual que é o peso de uma tela simples? Só para lembrar ali, o peso de uma tela simples. Aqui é tela 1. Peso de uma tela média, 2. Né? Eu vou multiplicar quantas telas simples eu tenho vezes o peso, quantas telas médias vezes o peso, quantas telas de complexidade alta vezes o peso. Mesma coisa para relatório. Né? No nosso exemplo, eu tenho 8 telas simples, e o peso aqui fez só uma síntese, né? O peso de uma tela de complexidade simples é 1, o peso da tela de complexidade média é 2, e o peso de uma tela de complexidade alta é 3. Os relatórios, eu tenho 4 médios e 1 alto, o peso de um relatório de complexidade média é 5, o peso de um relatório de complexidade alta é 8. Eu vou precisar desenvolver 2 componentes, o peso é 10. Agora é só multiplicar. 8 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 3. É quantos simples eu tenho, quantos médios, né? É fazer essa composição. Aí eu chego ao total de pontos de aplicação do meu sistema COCOMO 2, modelo composição da aplicação. Aí eu tenho aquele quinto passo, onde eu tento fazer uma estimativa de percentual de reutilização. Esse exemplo eu estou supondo 20%. Se eu aplicar 20%, eu vou ter um decréscimo de 20% no meu total de pontos ajustado. Então, esse exemplo, eu acabei ficando, ponto final, 50 pontos de aplicação, tá? Para implementar essas telas, esses relatórios com essas complexidades. Usando aquelas taxas de produtividade lá, nesse exemplo a gente considerou uma produtividade alta, o coeficiente é 25. Usando aqui a fórmula, o esforço, o número de pontos já ajustados em função de reutilização, dividido pela taxa de produtividade, é 50 dividido por 25, a proposta 2 profissionais para desenvolver essa aplicação aí, tá? Primeiro nós vamos abordar os 3 modelos, lembrando que é composição de aplicação, pré-projeto e pós-arquitetura. A aula de hoje a gente tentou focar a composição da aplicação. Ele é separado, é só para empresas que usam ferramentas e case. Professor, posso tirar uma conclusão aqui, você me permite? Sim. A minha empresa não usa ferramenta e case. Eu que tenho que programar, eu que tenho... Então, não se aplica esse modelo que a gente viu na aula de hoje. Ah, professor, já trabalhei numa empresa, estou trabalhando numa empresa que tem uma ferramenta dessas, geradora de código e tal. Está aqui uma métrica específica para a gente trabalhar em cima de empresas que usam esse tipo de ferramenta, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma abordagemzinha das outros 2 modelos, que é o pré-projeto e pós-arquitetura, que são para empresas que trabalham num ambiente mais convencional. Não tem essas ferramentas e case, tá? Qualquer dúvida pode postar no nosso grupo lá. A gente deu um passo importante aqui na aula de hoje. Muito obrigado.